Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Tudo certo, pessoal, já tô aqui. Aqui é o Lúcio Luciano, você está no canal Lúcio TV, o melhor canal do YouTube para todo o Brasil, através dessa plataforma parceira chamada YouTube. Há mais de 2 anos e meio aqui no canal Lúcio TV. É isso aí. Lúcio Luciano para todo o Brasil, para Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Brasília, Rio Grande do Sul e Paraná, para toda essa produção gigante. Meu Deus, é isso aí. Lembrando que o canal Lúcio TV é um canal muito... O público do canal Lúcio TV é um público muito eclético. Estudante, professores, pessoal que trabalha na indústria, comércio, empresários estão vendo o canal Lúcio TV, políticos estão vendo o canal Lúcio TV, pessoal do poder executivo, pessoal do poder legislativo, pessoal do poder judiciário está vendo de repente, o pessoal outros influenciadores, outros youtubers também estão vendo de repente, jornalistas estão vendo de repente. Então é um público muito eclético o canal Lúcio TV, é para toda a sociedade. Policiais civis de repente estão vendo, delegados, policiais militares também estão vendo que estão trabalhando aí. É para a sociedade inteira. O canal Lúcio TV isso é um assunto interessante, é para a sociedade inteira, envolve a sociedade inteira. Uma coisa interessante que nós comentamos aqui no canal Lúcio TV, respeitando todas as categorias e todas as profissões. Todas as profissões são importantes para a sociedade brasileira, para a sociedade catarinense, para a sociedade lourențiana. Uma não vive sem a outra, uma precisa da outra. Ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Uma precisa da outra. No caso, uma categoria precisa da outra. Todas elas, como é que eu posso dizer? Tipo um elo, que não é uma corrente, né? Todas elas se completam e formam uma corrente, uma roda gigante que é chamada Brasil. Isso aí. E no vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo muito interessante, porque todo mundo sabe, o canal Lúcio TV, há mais de 2 anos e meio, como é tradicionalmente, o canal Lúcio TV aborda muito humor, muita ficção artística, científica, muita obra teatral, muitas peças genuínas criadas aqui no canal Lúcio TV. O canal Lúcio TV não copia muita coisa, não. E a única diferença que o canal Lúcio TV, ele aborda sempre a política sempre no meio como uma coisa muito importante. E como em alguns lugares, alguns livros aí, alguns pensadores aí, que eles pegam e escrevem coisas mentirosas até, escreve e diz que o importante da sociedade, você é o importante da sociedade, siga essas metas aqui, que você vai se transformar, você que é seu agente de transformação, você vai enricar em 1 ano, 5 anos, você vai ficar milionário, não sei o que, o segredo para a fama, o segredo para a riqueza, não sei o que, e exclui a questão política. Na verdade, eu tenho para dizer totalmente ao contrário. Todas as coisas se decidem, se resolvem na política. Inclusive os caras que escrevem o livro, até o modelo de livro que ele está publicando é decidido na Câmara dos Deputados, no Senado, na Assembleia Legislativa de cada estado, na Câmara Municipal de cada município. Então, é a coisa mais importante da sociedade brasileira, uma das coisas mais importantes, obviamente, juntamente com tudo, né,
É uma das coisas mais importantes é a política, com certeza. E esses que dizem em livros aí, dando receitinho segredo para ter sucesso, para ficar rico, que se esquecem de falar da política, estão mentindo, estão iludindo as pessoas. Porque se um governo se elege, faz um bom trabalho, diminui a inflação, diminui o preço dos combustíveis, propicia para gerar emprego, para gerar mais investimento, então, se essa pessoa que quer empreender, ela vai ter mais sucesso. Se é um governo que governa mal, que aumenta a inflação, que aumenta o combustível direto, e que não propicia para gerar emprego, então ele mesmo vai vender menos livros, então, por causa do governo. Entendeu? Então essas pessoas não dizem a verdade. Isso aqui é minha crítica, esses livros aí dos bambambam aí, ficam falando mentiras. Isso aí então. E esse vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo muito interessante para quem está. Porque, eu repito, no meu tempo eu tinha as ciências da legislação. Ciências da legislação, ou seja, era um resumão meio de tudo da legislação, tudo para a pessoa sair do segundo grau um cidadão formado, vamos supor assim, sobre todas as coisas. Porque não adianta você estudar o segundo grau e daí, na hora de comprar um veículo, por exemplo, não saber o que é IPVA, por exemplo. Você sai um alienado do segundo grau, tem que preparar todas as disciplinas para preparar a legislação do dia a dia, né? Então você sair do segundo grau e não saber o que é semestre, por exemplo, sair do segundo grau e não saber o que é ITCMD, uma coisa bastante interessante. Então, nós vamos, o vídeo de hoje, então, um vídeo muito interessante para quem está estudando, para quem está prestando concurso público, vai cair muito bem a calhar esse vídeo aqui. Lúcio opina e discute sobre os impostos mais conhecidos estaduais. Então, vamos falar então do ICMS, do IPVA e do ITCMD. Então, esses impostos são os 3 impostos mais conhecidos. Então, o resumo de tudo, então antes de eu falar o que significa cada um, é que eles variam de estado para estado, porque se trata de impostos estaduais. Então, variam de estado para estado. Isso aí. Então, vamos lá então, primeiro, para o que é ICMS. Vamos lá, vamos especificar o que é ICMS. Então, o que é ICMS? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É um tributo estadual que incide sobre produtos de diferentes tipos, desde eletrodomésticos, chicletes, criação de gado, carro, moto, produtos, enfim, ele se aplica tanto à comercialização dentro do país como em bens importados. Então, um resumo do que é o ICMS, um imposto estadual que varia a sua taxa de estado para estado, e ele é cobrado de toda a circulação de serviços e mercadorias. Então, o que é você pensar que é o ICMS embutido dentro de cada estado? E daí quem paga são as pessoas físicas e pessoas jurídicas que pagam o ICMS. Você tem na energia elétrica, está incluso o ICMS, na água está incluso o ICMS, todo mundo paga imposto aqui no Brasil e em Santa Catarina. Então, vamos dar uma pausinha aqui, então, rapidinho. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá então para o segundo imposto, então, que é o IPVA. Então, vamos lá. A sigla IPVA significa Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Esse imposto é cobrado anualmente pelos governos estaduais. O IPVA foi instituído em
1986 para substituir a antiga taxa rodoviária única, que era vinculada a gastos com o sistema de transportes. Então, o IPVA, então, você que está aí cursando ensino médio, com 17 anos, está com 16 anos aí, está pensando em comprar um carro aí, então esse conteúdo vai cair bem para você ficar atento, saber bem aí sobre o IPVA. Então, o resumo de tudo do que é o IPVA. Então, todo veículo, no caso, a maioria dos veículos e motocicletas de alta cilindrada pagam IPVA. E como dito, esse imposto varia de estado para estado. Então, dependendo do tamanho do estado, do ICMS de cada estado, dependendo da movimentação econômica, dos valores de cada estado, é a taxa de IPVA. Então, resume-se. Então, quanto mais novo for o veículo, mais elevado será o IPVA. E também paga junto o IPVA e o licenciamento. Então, veículos antigos, veículos bem antigos, assim, de 40, 50, 60 anos. Veículos bem antigos, então. Popular, Variante, Fuca, Brasília, bem antigo, então muito rodados, então não pagam IPVA. Então eles pagam o licenciamento para rodar. Mas também eles têm que estar em boas condições de uso, né? Senão, em más condições de uso também não pode circular. Mais uma coisa curiosa. Também motos de baixa cilindrada. Então, ser 100 cilindradas, 125, 100 e poucas cilindradas, 160, por exemplo, as popular aí, né? Não vou falar de marcas porque tem que patrocinar o canal do TV. Não vou falar de marca. Vamos de motos. Motos de baixa cilindrada não pagam IPVA, pagam licenciamento, pessoal. Então, e mais uma coisa bastante curiosa envolvendo esse mundo, esse universo dos veículos e os jovens, os adolescentes posando, jogando joguinho, achando que tudo é que nem no joguinho. Não é, pessoal. Não é. Você que está vendo, você que está estudando, não é que nem entrar no joguinho. É muita burocracia. Primeira coisa, questão do automóvel, primeira coisa, você vai vender um automóvel, você vai ter que passar no cartório e fazer a comunicação de venda, depois no despachante, fazer vistoria veicular. Se não tiver certo, não passa. Se for veículo adulterado, não dá para fazer documento. Se for veículo de sinistro, algumas coisas não dá certo, não dá para fazer documento. Por exemplo, se o veículo não passou para o recall, que o recall, por exemplo, assim, vamos supor assim, que as concessionárias, por exemplo, anunciam assim, tem um problema no volante do carro X lá, um problema crônico, vem fazer o recall, e fazem propaganda em rede nacional, em rede de rádio, de televisão, e a pessoa não foi fazer o recall, e a pessoa mora em outro estado e vendeu, por exemplo, um cara que mora em São Paulo, vendeu um carro para um catarinense, o catarinense vai ter que fazer, e na hora de fazer os documentos, descobre que não foi feito o recall, então ele tem que fazer o recall lá, concessionário autorizado, senão não passa os documentos. Então, se for, por exemplo, que hoje em dia é comum esse negócio aí das pessoas de roubo de veículos, de pegar e emendar chassis, tentar adulterar, coisa assim. Também tem uma rigorosa coisa que não passa também. Mais uma coisa curiosa e cara, pessoal. Você, por exemplo, vamos supor que fundiu o seu carro, por exemplo. Aqui no canal do CB tem conteúdo interessante. Fundiu o seu carro, por exemplo. Fundiu o motor do carro e você trocou o motor inteiro, por exemplo, e não passou no Detran pedir autorização para pagar, por exemplo.
você não, na hora de fazer a vistoria, você não vai poder documentar, pessoal. Não vai poder documentar o carro, não vai poder transferir para o seu nome. Deve ser regularizado. Popular, ó. Pesado aí que gosta de popular aí. Fica jogando joguinho de carro e eu acho que pode para rebaixar o carro, para adulterar o carro. Está na Constituição que não pode adulterar o carro. Mas, porém, sempre tem tudo, tem as suas. Toda que coisa tem as suas. Como é que eu vou dizer? Tem os seus poréns. Se pegar, passar no Detran de cada estado, pagar, pedir autorização, até um certo ponto você pode rebaixar o carro com a autorização do Detran, pagar pela autorização para o projetinho, você pode adulterar até determinados pontos. Você pode mudar de cor do veículo também. Se pegar e pedir autorização para o Detran e pagar também, beleza. E agora, a mais curiosa então, também, bastante curiosa também, vamos supor assim, que um lourenciano ou que um catarinense comprou um carro, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ou comprou um carro do Paraná, ou comprou um veículo de São Paulo, uma moto de São Paulo. Aí a dúvida que as pessoas têm, o vendedor de lá vai dizer assim, ó, não, os impostos estão em dia, o IPVA, o licenciamento está em dia. Na verdade, pessoal, é um grande equívoco. Como se trata de um imposto estadual, se você quer transferir, por exemplo, um carro desses estados aqui para Santa Catarina, você vai ter que pegar, no caso, então, os órgãos aqui de Santa Catarina desconsideram esses impostos, tipo assim, que está pago, por exemplo, lá em São Paulo, ou lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, é desconsiderado. Você vai ter que pegar, vai ter que pagar o IPVA aqui no estado de Santa Catarina, para o governo do estado de Santa Catarina, vai ter que pagar o licenciamento, vai ter que pagar uma taxinha extra, vai ter que, se você tem aquela placa antiga, vai ter que botar a placa Mercosul, popular emplacamento, vai ter que emplacar. Ou seja, você vai ter que pagar o IPVA, o licenciamento e as taxas de novo. Daí você registrou aqui no estado de Santa Catarina. O estado recolheu o imposto. Ou seja, e agora uma outra curiosidade. O cara também que por exemplo, assim, você quer comprar um carro, por exemplo, registrado no estado de Santa Catarina, um carro usado. Daí, meu imposto está pago. O IPVA, o licenciamento está pago, tudo certinho. Realmente, na hora de você transferir, você não vai precisar pagar o IPVA e o licenciamento. Você só vai pagar ali a taxa de transferência, e se é de outra cidade, está com uma placa antiga, tem que substituir pela placa Mercosul. Ok? E agora, se você comprar um carro, por exemplo, um Laureciano comprou do Laureciano, e ele tem aquela placa antiga, então você não vai estar pago o IPVA, o licenciamento, tudo certinho, passou na vistoria, então você vai pagar daí só a transferência, né? Nem emplacar, você não precisa botar placa nova. Então, é um monte dessas curiosidades, do protecionismo econômico de cada estado, de cada município, de cada país. Também existe também. Então está aí especificado, uma explicação muito boa para quem está estudando aí. Quem é adolescente querendo comprar um carro, de repente aí vai ficar sabendo. Vou dar uma pausinha então e vamos para o outro imposto. Então, pessoal, vamos então para o terceiro, então, muito interessante. Vamos então para o ITCMD. Um imposto muito interessante que esses dois tributos eu já falei em vídeos anteriores, mas eu não eu preferi fazer falando dos 3 impostos municipais, os 3 impostos estaduais, para ficar mais fácil. Mais fácil, ficar os 3 num só. Daí dá mais vídeo, mais conteúdo, isso aí. Então, vamos falar sobre o ITCMD. Tem os conteúdos didáticos, né? Vamos supor assim, né? O ITCMD.
é o Imposto de Transmissão de Causas Mortes e Doação, ITCMD. É um tributo estadual devido por toda pessoa física ou jurídica que receber bens ou direitos de forma não onerosa. As formas mais comuns de transmissão ou cessões não onerosas de bens ou de direitos são doação e a sucessão patrimonial causas mortes. Então, é o seguinte, vamos supor assim, bem básico mesmo, o conteúdo todo bem genérico, bem didático, vamos supor assim. Vamos supor assim que ocorreu uma coisa, você ganhou um prêmio, por exemplo, de loteria, por exemplo, uma doação do amigo. O amigo te deu uma moto presente, por exemplo. Então você tem que pagar o imposto sobre essa doação para o Estado. Então tem um imposto para doação. Por exemplo, se, ocorreu na sua família aí, por exemplo, uma questão muito curiosa, questão de inventário, por exemplo. Ocorreu uma questão de inventário. Então para você, ou seja, os sucessores têm que pagar, no caso, esse imposto aí, incluído no inventário, esse ITCMD, o Estado. O imposto de causas mortes, né? Tem que pagar para o Estado. É um conteúdo bem genérico. Então, se não pagar, no caso, esses tributos, então você não pode fazer o inventário. Então todas essas questões são questões estudantis, genéricas. Claro, o que eu oriento? Eu oriento para você, se você precisar, claro, fazer qualquer tipo de coisa, por exemplo, coisa, procura o escritório de contabilidade, procura a prefeitura do seu município, né? Procura os órgãos competentes e se você souber fazer por conta própria algumas coisas dá para fazer, né, hoje em dia, né? Faça. Mas se não souber, procura os órgãos competentes. Se você se envolver em questão de inventário, questão burocrática, procura o seu advogado, que é ele que é o especialista que vai iniciar o inventário, né? Tem dois tipos de inventário. Tem inventário feito no cartório e o inventário judicial. Isso aí demora mais. Então, é coisas genéricas que nós estamos fazendo para quem está estudando. Se você precisar disso aí, procure um advogado da sua confiança aí, ou um defensor público de cada estado aí, para auxiliar você a fazer isso aí. É isso aí, então. Foi o resumo, então, de tudo esses impostos. São os 13 impostos mais conhecidos do estado, estaduais. Lembrando que eles variam de estado, essas taxas variam de estado para estado. Essas taxas, tanto o ICMS, o IPVA, ou o ITCMD, essas taxas variam de estado para estado. Uns estados cobram menos, outros estados cobram mais, depende do tamanho do estado, depende da movimentação econômica daquele estado, dos valores do ICMS daquele estado, coisa parecida. Então, é um resumo de tudo. Então, é um conteúdo muito bom e bem didático aí para aprender bem aí. Você que está prestando concurso público aí, está estudando aí, no terceirão é bom, vamos saber isso aí, que vai te ajudar muito. É isso aí. É isso aí, Lúcio Luciano metendo a cara no seu celular, no seu tablet, no seu notebook para todo o Brasil, através dessa plataforma parceira chamada YouTube. Há mais de 2 anos e meio. É isso aí, nós estamos com a campanha de chegarmos a 1000 inscritos, 4.000 horas de exibição pública, que é isso que eu preciso para monetizar o canal do TV. Afinal, são mais de 225 vídeos gratuitos para você. Falta de conteúdo é o que não falta aqui no canal do TV. Tem conteúdo para todos os gostos. Para você se informar, para você realizar, tem conteúdo para todos os gostos. É isso aí, então. Isso, então, se você gostou desse vídeo, então dá aquele like maravilhoso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho na opção todos, aparecendo com o seu visor, a opção todos. Sempre quando tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo, vai ficar atento em primeira mão. É isso aí, então.
Se você viu esse vídeo até aqui, então, fique com Cristo, fique com Deus e até a próxima. Fui. Muito obrigado. Eu sou escutado a cantar, é o Lúcio Perrone, é o Lúcio Perrone. Eu sou escutado a cantar, é o Lúcio Perrone, é o Lúcio Perrone, é o Lúcio Perrone.